No vídeo de hoje a gente vai contar para vocês os resultados dos testes que a gente fez até o momento na novíssima televisão Neo QLED QN90D da Samsung, que está aqui atrás de mim, que eles acabaram de lançar nesse ano de 2024. E sem enrolar, a gente já vai começar direto aqui falando sobre a qualidade de imagem. Então, se vocês também já puderem iniciar o vídeo deixando um gostei aqui embaixo, a gente agradeceria muitíssimo mesmo, pois essa televisão a gente comprou com o próprio dinheiro do canal, justamente para trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, e o apoio de vocês é super fundamental para a continuação do nosso canal. E vale a pena dizer que o foco principal desse vídeo vai ser realmente na qualidade de imagem, e a gente vai inclusive mostrar para vocês algumas imagens comparativas dessa televisão ao lado de uma televisão intermediária da Samsung, para ver ali se existe ou não existe muita diferença entre essas televisões. E daí no futuro, se vocês quiserem, a gente pode fazer um segundo vídeo com essa TV, fazendo ali uma análise mais completa, ou se vocês já preferirem, a gente já pode colocar direto ali no lado de uma televisão concorrente para ver qual é a melhor. Mas então vamos lá. Em relação à qualidade de imagem, aqui a gente tem uma televisão top de linha de resolução 4K que está utilizando a tecnologia de mini LED. Tecnologia essa que permite a essa TV controlar as zonas de iluminação de forma individual. E por conta dessa tecnologia, a TV consegue entregar pra gente um nível de preto e de contraste muito mais aprimorado se comparado a televisões mais baratas ou intermediárias. E para vocês terem uma referência melhor da diferença que faz essa tecnologia, nesse momento vocês estão vendo algumas imagens comparativas entre a Q70D contra a QN90D, e como vocês podem observar nessas cenas que são mais escuras, a diferença realmente é muito grande a favor da televisão mini LED, que está entregando pra gente um nível de preto e de contraste bem mais aprimorado se comparado à TV da esquerda, que não possui essa tecnologia. Além disso, a QN90D que a gente comprou não tem aqueles problemas chatos de vazamento de luz, diferente da Q70D, que se você olhar bem ali, você consegue ver sem muita dificuldade zonas de vazamento de luz quando você está vendo uma cena que é muito escura. No entanto, sempre vale a pena destacar que essa tecnologia de mini LED, apesar de ajudar muito, ela não é 100% perfeita. Então, a depender da cena que você estiver visualizando, às vezes vocês podem acabar identificando um pouco de efeito Blumen, que para quem não conhece é uma espécie de contorno em volta de objetos mais brilhantes em cenas de fundo escuro. No entanto, essa TV da Samsung consegue fazer um bom trabalho em relação a essa questão do efeito Blumen, e na prática mesmo, eu acredito que isso só deve incomodar pessoas que assistirem a TV de um ângulo mais lateral e ao mesmo tempo estejam visualizando uma cena que é mais escura, pois como vocês conseguem ver através dessas imagens, quando a gente fica de um ângulo lateral para a televisão, é mais fácil de ver o efeito Blumen. Já quando a gente está vendo a televisão de frente, a televisão fica muito boa na questão do nível de preto, sem efeitos Blumens muito visíveis. Falando agora em relação à qualidade das cores da TV, aqui ela consegue entregar pra gente um bom trabalho. No entanto, eu recomendo fortemente que, se possível, vocês deem ali uma explorada no menu de configurações da TV. Por exemplo, pessoal, a TV tem 5 modos de imagens pré-definidos e eles podem mudar bastante a qualidade de imagem. Inclusive, agora vocês estão vendo algumas imagens onde a gente fez a transição entre o modo padrão, que entrega pra gente ali mais brilho e uma imagem mais saturada, e o modo filme, que tenta entregar pra gente cores que são mais naturais e com um pouco menos de brilho. Além disso, uma outra configuração que eu recomendo que vocês pelo menos testem é uma configuração que se chama realçador de cor, porque mexendo nessas configurações a gente consegue dar ali para a imagem um pouco mais de vida nas cores, mas daí vai de cada um ali testar para ver se prefere ou não. Ainda falando em relação à qualidade de imagem, nesse ano de 2024 a Samsung está fazendo bastante propaganda em relação à inteligência artificial que está aqui embutida nessas televisões top de linha, que tem o objetivo de melhorar várias características, incluindo a qualidade de imagem, como por exemplo o upscaling e também a qualidade do brilho ali se ajustando a depender de cada cena e a depender também do seu ambiente. E nesse momento eu até imagino que alguns de vocês devam aí estar se perguntando se o upscaling dessas televisões novas de 2024 realmente são superiores se comparado aos modelos do ano passado. Mas antes de responder essa questão, eu só gostaria de dar uma super dica para vocês, é uma dica rápida, que é o seguinte, pessoal. Se vocês estão assistindo a esse vídeo, eu acredito que muito provavelmente vocês estão pensando em comprar uma televisão nova e provavelmente querem economizar dinheiro, então aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e também no comentário fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês, e é de graça para entrar
e participar dos grupos, então estamos esperando vocês lá. Mas voltando a falar aqui sobre a QN90D, será que o upscaling dela realmente melhorou se comparado às versões do ano passado? E para quem não sabe, sempre vale a pena destacar que o upscaling é uma tecnologia que consegue pegar conteúdos mais antigos ou então conteúdos que foram gravados abaixo da resolução 4K e consegue fazer um aprimoramento de imagem para fazer com que esses conteúdos pareçam ali de fato com a resolução 4K nativa. E no caso da QN90D, de fato a tecnologia funciona, consegue ali dar uma aprimorada nesses conteúdos que foram gravados numa resolução abaixo do 4K. No entanto, sendo bem sincero aqui para vocês, pelo menos nesses testes iniciais, não me parece ser tão diferente assim se comparado com a TV do ano passado. E para vocês terem uma referência dessa questão, vale lembrar que essa televisão possui 20 redes neurais de inteligência artificial justamente para ajudar nesse processo de upscaling. Só que a televisão do ano passado também já tinha 20 redes neurais para ajudar nessa questão. Ou seja, tanto em termos numéricos como também aqui nas minhas primeiras impressões, realmente me parece bem semelhante se comparado à versão do ano passado. De qualquer forma, eu vou continuar testando a televisão e se eu mudar de opinião eu falo no vídeo futuro para vocês. Mas a princípio realmente me parece aí ser bem semelhante se comparado à versão anterior. E aproveitando que eu estou falando de inteligência artificial, vale a pena mencionar que apesar da QN90D de fato ter essa tecnologia para estar aprimorando a nossa experiência, nesse ano de 2024 a Samsung deu um foco maior na inteligência artificial nas suas televisões da linha 8K. Só para vocês terem uma referência, a televisão 8K mais top da Samsung possui mais de 500 redes neurais para ajudar nesse processo de upscaling, diferente da televisão 4K aqui atrás, que possui 20 redes neurais. Isso não significa que a Neo QLED aqui atrás seja ruim nisso, só estou contando aqui para vocês terem uma referência da diferença numérica entre as redes neurais aí dessas duas televisões. Inclusive, se vocês quiserem que a gente traga vídeos dessas televisões de resolução 8K aqui para o canal, não esqueçam de pedir aqui embaixo no campo de comentários, porque como são televisões mais caras, realmente a gente só vai atrás e só vai comprar se realmente vocês estiverem interessados nesse conteúdo. Então, se vocês quiserem, não esqueçam de colocar aqui embaixo no campo de comentários. E ainda falando sobre a inteligência artificial da QN90D aqui atrás de mim, vale lembrar que a televisão também consegue fazer uma outra coisa além do upscaling, que é o seguinte: a TV consegue identificar o cenário que você está assistindo na televisão e ela também consegue identificar o tipo de conteúdo que você está assistindo. E dessa forma a televisão consegue entregar pra gente o brilho mais adequado para cada cena que a gente está visualizando. E esse tipo de recurso, de certa forma, já estava disponível na TV do ano passado, porque a TV do ano passado também conseguia ali ver o ambiente que você estava, se era um ambiente mais iluminado, menos iluminado, e ia ajustando a iluminação. No entanto, nesse ano de 2024 tem uma diferença, porque a televisão consegue inclusive identificar o tipo de conteúdo que você está assistindo e faz esses ajustes baseado nos conteúdos que você está visualizando. Então, por exemplo, pessoal, vamos supor que na hora de assistir uma partida de futebol, eu seja um usuário que prefira um brilho bem alto e com cores mais saturadas. No entanto, na hora de ver um filme ou uma série, eu prefiro um brilho mais baixo com cores mais naturais. Nesse caso, eu consigo configurar a televisão para fazer justamente isso, ou seja, a televisão vai conseguir identificar se eu estou assistindo uma partida de futebol ou se eu estou vendo um filme ou uma série e vai ajustando a qualidade de imagem de acordo com a minha preferência. No entanto, como às vezes eu sou um pouco paranoico, vamos colocar assim, até tem uma dica para dar para a Samsung, que é o seguinte: na hora que eu coloco, por exemplo, um jogo de futebol, não tem nenhum indicativo na televisão para eu saber que ela realmente identificou que aquilo é um jogo de futebol, sabe? Então quando eu coloco num jogo de futebol e troco para um filme ou uma série, na minha cabeça fica ali: caramba, será que a televisão realmente está vendo que isso é um filme? Será que ela está vendo que isso é um jogo de futebol? E eu fico na dúvida se a televisão está sabendo disso e está fazendo as configurações corretas. Então seria muito legal se aparecesse, sabe, no cantinho da tela: ah, você está vendo um filme, você está vendo uma partida de futebol. Porque assim eu teria a certeza que a inteligência artificial realmente está fazendo os ajustes que eu realmente gostaria. E para encerrar essa parte sobre a inteligência artificial, vale a pena mencionar que essas configurações, eu pelo menos achei que elas estão meio escondidas ali dentro do menu da televisão. É quase como se a Samsung nem quisesse que as pessoas mexessem nisso, sabe? E na prática eu realmente acredito que a maioria das pessoas nem sequer vão tocar nessas configurações, porque elas estão meio escondidas ali no meio das outras configurações, sabe? E não acho que isso seja necessariamente ruim, tá? Porque, sinceramente falando, eu acredito que os modos pré-definidos da televisão que eu tinha mencionado anteriormente lá no começo do vídeo, para a maioria das pessoas, esses 5 modos de imagens
pré-definidos já vão ser mais do que o suficientes. Então eu acredito que essa questão da inteligência artificial vão ser apenas usuários ali mais curiosos que gostam de fuçar a televisão que vão acabar testando e talvez utilizando esse tipo de recurso. E para finalizar essa parte sobre a qualidade de imagem, vale a pena mencionar que a nossa QN90D é a versão de 50 polegadas e está utilizando um painel do tipo VA. O que isso significa? Significa que o ideal, se possível, é que vocês assistam a televisão o mais de frente possível para vocês terem a qualidade de imagem máxima. Se vocês verem a televisão de um ângulo mais lateral, dá para usar tranquilamente, no entanto as cores já vão perdendo ali um pouco de intensidade. Então o ideal, se possível, é assistir ali o mais de frente possível para ter a qualidade de imagem máxima. E ainda falando sobre o painel da televisão, vale a pena dizer que o modelo de 43 polegadas muito provavelmente também tem um painel do tipo VA. Já os modelos de 55 polegadas em diante, eu ainda não descobri qual tipo de painel tem, se é painel VA ou IPS. No entanto, se eu descobrir, com certeza eu vou contar para vocês. Ou então, se alguém aí já tiver essa informação, também pode ficar à vontade aqui no campo de comentários para estar informando a gente, inclusive eu agradeceria muitíssimo isso. E lembrando que se por acaso os modelos de 55 polegadas em diante tiverem um painel VA, então muito provavelmente eles vão ser basicamente idênticos a tudo isso que a gente está informando aqui para vocês nesse vídeo. No entanto, se os modelos de 55 em diante utilizarem um painel do tipo IPS, nesse caso em particular, isso significa que os modelos maiores muito provavelmente vão entregar um melhor ângulo de visão. No entanto, deve ter um pouco mais ali de efeito blooming se comparado aos modelos menores, como por exemplo a nossa versão de 50 polegadas. Inclusive, uma coisa legal é que eu lembro que no ano passado a gente conseguiu comparar lado a lado tanto a versão de 50 polegadas quanto a de 55 polegadas. E dessa forma a gente conseguiu ver bem direitinho ali as diferenças no ano passado. E eu gostaria muito de, nesse ano de 2024, também conseguir comparar o modelo de 50 polegadas ao lado da versão de 55 polegadas. No entanto, como vocês devem imaginar, comprar duas televisões iguais, só que com tamanhos diferentes, não é um processo muito fácil e nem barato, sabe? Às vezes até parece loucura na minha cabeça. Mas se vocês quiserem muito essa comparação, não esqueçam de dar gostei aqui nesse vídeo, pois dessa forma a gente sabe que vale a pena comprar uma outra televisão para fazer vídeo, sabe? E se possível, além de dar o gostei, não esqueçam também de deixar um comentário, porque fazendo essas duas coisas, que é deixar um comentário e o gostei, o YouTube ajuda ainda mais a dar um engajamento ideal aqui para o nosso vídeo, para espalhar ele e ajudar aqui a aumentar a relevância do nosso canal, então contamos aí demais com o apoio de todos vocês. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado, e como eu comentei lá no começo, o foco principal desse vídeo realmente era falar sobre a qualidade de imagem da TV. No entanto, nos próximos vídeos com ela, não se preocupem, porque com certeza a gente vai trazer ainda mais detalhes sobre a imagem, e vai falar sobre outras características, sobre games, sobre sistema, sobre o áudio da televisão, e todo o resto que chamar a nossa atenção. Mas então esse foi o vídeo, pessoal, contamos demais aí com o apoio de todos vocês. Valeu, falou e até o próximo vídeo.